Teu amor. Teu amor nunca falha, Sempre me abraça. Teu amor nunca falha. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Vai chegando, curtindo esse som. Em 30 segundos nós vamos começar. Estou muito animada para hoje. Boa noite todo mundo. Uma alegria ter você aqui. Vai aproveitando que você está entrando e vai disparando aí essa setinha para geral, porque hoje vai ser poderoso. Pode ter certeza que hoje nós vamos ouvir uma mulher linda, vão ser muitos aprendizados. Ela já chegou, gente, ela é muito pontual, que linda. Eu tô aqui no caso de amor, viu? Numa troca de amor com ela esses dias. Esse é mais um Girl Power, fechando a série Princesas hoje. E nós começamos essa série, né? Na verdade, eu comecei essa série quando Deus colocou no meu coração que nós precisávamos ouvir as filhas dos reis. Os reis, para nós, são sacerdotes, são bispos, são pastores, são homens e mulheres de Deus que criaram filhos, né? Para seguir esse legado, seguir esse caminho. E hoje eu tô com uma mulher muito especial, porque ela não só é filha do rei e da rainha, mas ela também é uma rainha. Ela é uma bispa que é filha de bispos. Isso é muito forte, gente. Você que é pai, você que é mãe, você sabe do que eu tô falando. Você vê que o seu filho se tornou do seu tamanho ou maior do que você, né? Eu tô muito emocionada. Também fiquei ouvindo essa música aqui, gente. Vou recomendar, viu, ABBA? Tô ouvindo essa música a semana inteira e ela tá ardendo no meu coração. Mas então vamos partir pro trabalho? E vamos chamar ela. Eu quero que você receba ela. Deixa eu achar ela por aqui. Enquanto eu vou chamando ela, você vai chamando todo mundo que precisa estar aqui para ouvir esse Girl Power de hoje. Deixa eu achar ela aqui. Vamos ver. Aqui. Pronto, hoje eu já peguei o celular que dá certo aqui em casa. Peguei o celular do marido, viu? Porque o meu de vez em quando trava. Eu falei, o dele não trava, vai ser com o dele. Aê! Hoje ele falou assim, hoje vão ser duas branquelinhas. Pois é. Hoje vai, Gente, eu né? quero apresentar para vocês. Essa é a bispa Ana Lúcia, esposa do bispo Marcos. Dois fofos, muito queridos. Eles sempre andam de quatro, gente, porque tá sempre o irmão dela e a cunhada junto, né? E ela é minha verdade. amiga da reunião de Josué, filha dos bispos Arthur e Vera.
mãe da Ana Beatriz, 18 anos, mãe do Marcos Vinícius, que ontem fez 15, 15. farmacêutica, teóloga, servidora pública de carreira, que deixou isso tudo para servir a Deus, uma super mulher, hoje pastoreando ali em Cascavel, assumindo o legado do pai e da mãe. Tem coisa mais linda do que isso. E eu quero que vocês recebam aí com muita alegria e uma grande salva de palmas essa princesa do Senhor! Tati, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada de verdade e muito feliz. Eu não esperava o convite. Eu acompanhei. Normalmente eu tenho discipulado esse horário, então sempre eu pegava o comecinho da live porque 8 horas começa o meu discipulado do master da igreja, né? Então sempre acompanhei você com as meninas ali, acompanhava um pouquinho, depois ia lá assistir o restante e tal. E achei muito massa, eu não imaginava que eu ia estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade, por essa experiência maravilhosa. Você é uma querida, acompanha suas receitas lá no Instagram também. Já fiz receita tua, coisa boa, viu? Receitinha top da galáxia, né? Que a gente também curte uma cozinha por aqui. Que delícia! Como diz o outro, assim, ó, quando fizer, tira uma foto e me marca que eu vou repostar. Verdade, da última vez não deu tempo de marcar. A hora que eu fui fotografar já era. E que sinal que deu certo, né? Pois é. Ai, gente, esse projeto de cozinhar começou como uma brincadeira, mas deu certo também, né? Antes da gente começar, Ana, galera, me dá um joinha se vocês estiverem nos ouvindo bem. Tá todo mundo me ouvindo ela bem. Eu acho que o meu tá com um pouco de eco. Eu vou pôr o fone que eu acho que melhora um pouco. Melhora. Pra mim, o meu volume tá no máximo aqui. Pra mim, o teu tá um pouco baixo. Tá, vou colocar... Você me ouve bem? Sim. O teu tá um pouquinho baixo, já tá no máximo o meu volume aqui. Vamos lá. Pronto, aí eu acho que melhorou, né? Melhorou. 1000 vezes. Que bom, que bom, que bom. Hoje vai dar tudo certo aqui nessa internet. Gente, hoje não vai cair nada, tá amarrado toda a queda agora, em nome de Jesus. Eu já fiquei... caiu a internet, pode ficar estável. Ai, gente, ó, já viu que vão ter risada aqui hoje, né? Tá garantido. Tem que ter, né? Não pode ser só sério, a gente tem que se divertir também, né? Ai, é o que eu mais gosto dessas lives, viu? É cada história muito preciosa, né? Mas vamos começar então? Vamos lá. Gente, nós vamos começar. A gente sempre começa, né, por um registro. Como a gente está falando de uma princesa, uma menina que nasceu no Palácio Real, né? Me conta, você nasceu no Palácio Real mesmo? Seus pais já eram convertidos? Ou quando você nasceu, eles ainda não eram convertidos? A história foi assim. O meu pai, ele foi criado na igreja presbiteriana e quando ele conheceu minha mãe na faculdade, ele estava desviado. E a minha mãe era católica. Ela disse que ela era anjo de primeira comunhão quando era criança, né? Era católica roxa. E meu pai se apaixonou por ela e casou com ela. E ele disse que não queria ter uma mulher idólatra, porque minha mãe era muito idólatra. E ele evangelizou, falou de Jesus para ela, mas não mandou ela para igreja nenhuma. Porque ele não queria ter uma mulher idólatra, mas também não queria uma crente. Ah, meu Deus do céu! Então a minha mãe se converteu, né? E ficou solta no mundo, né? Se decepcionou com a idolatria quando ela conheceu a verdade na Bíblia, né? Quando ela começou a ler a Bíblia. E ela se batizou quando eu tinha em torno de 4 para 5 anos de idade. Mas nesse meio tempo já fazia 3 anos que ela ia à igreja, né? Que ela já frequentava regularmente a igreja. Então eu cresci na igreja. Ela foi para uma igreja batista, eu aprendi a ler dentro da igreja, eu cresci na salinha da igreja, né? E minha mãe, professora, meu pai, professor, né? Meu pai, alguns anos depois, voltou para Jesus e aí eles começaram a liderar na igreja e pegaram, na época, a antiga Escola Bíblica Dominical, que a Igreja Batista ainda mantém, né, esse nome. Eles foram diretores da Escola Bíblica Dominical e eram ofertantes pesados na igreja, né, e líderes e tudo, evangelistas, levaram carrada de gente para a igreja. E a igreja naquela época, isso 1970, começo dos anos 80, tinha a questão dos usos e costumes, né? Que não podia usar calça, cortar cabelo. Ainda tinha aquilo, igreja de interior, né? Eu sou de Cianorte. E
eles começaram a se incomodar com as meninas que eram... Os dois são professores de educação física, né? Então as meninas iam para a igreja de short, saia curta, gente do mundo, né? Conhecendo Jesus, e eles começaram a se incomodar. E aí, então, eles foram convidados a se retirar da igreja. Oh, meu Deus! Né? Mas eu sempre fui criada na igreja, sim. Então, você vê, né? Logo na sua infância, você vê isso, né? Seus pais serem convidados a se retirar. Gente, isso é ser expulso da igreja, né? Nessa altura eu já tinha 14 anos, tá? É. E como é que é para uma... Não vou chegar nessa parte ainda, não. A gente vai chegar na sua adolescência, né? Então, você estava lá na escolinha bíblica, na salinha das crianças... E aí, quando é que você começa a ter experiência com Deus, Ana? Assim, Tati, eu fui autodidata em leitura. Com 4 anos de idade, eu aprendi a ler sozinha. E a minha mãe, professora, minha mãe, ela é normalista formada pela escola, a Escola Normal de Curitiba, né, do Paraná. Então, ela começou a me encher, me tuchar de livrinho, de Bíblia, de gibizinho evangélico, de tudo que existia naquela época. Porque eu tinha aprendido a ler, mas com 4, 5 anos você não tem noção do que você lê, né? Então eu pegava a revista Veja, eu aprendi a ler numa 4 rodas. Eu gosto de coisa de carro até hoje. Então eu pegava de tudo que tinha na frente. Eu sou uma leitora compulsiva. Hoje em dia nem sou tanto mais, já fui muito mais, né? E a minha mãe começou a socar coisa da igreja em mim. Então a minha leitura era Bíblia. Eu me lembro que quando eu fui para o colégio, né, para a escola, no primeiro ano, primeira série, um dia a professora falou assim, olha, escolhe um texto que você mais gosta, um livrinho, alguma coisa, e faça uma cópia e traga para mim. Eu copiei Apocalipse 22. Porque eu achava linda a descrição da Nova Jerusalém, né? Mostrou no rio puro da água da vida, Nova Jerusalém, não sei o que. E a professora, ela era espírita. E ela falava assim, mas foi você que escolheu ou foi tua mãe que mandou você copiar isso aqui? Porque elas eram colegas de escola, né? Minha mãe era muito evangelista. Eu falei, não, tia, fui eu. Eu acho lindo esse texto, a senhora devia ler. Eu acho que hoje à noite vai todo mundo ler Apocalipse 22, não, viu? Gente, é muito bom. Lê lá esse negócio, quem lê Apocalipse fica louca, é mentira, tá? Ou eu sou meio doida, não sei, né? Enfim. Né? Mas assim, aí isso já sempre me alimentou, né? Eu sempre fui muito bem nutrida da palavra de Deus, incentivada para isso, né? Tanto eu quanto meus irmãos. E essa peculiaridade minha de gostar de ler me fez entrar mais fundo nisso. Você está falando uma coisa interessante, né? Porque assim, seus pais eram responsáveis pela salinha das crianças. Vamos atualizar assim a linguagem. E mesmo assim eles tinham uma responsabilidade dentro de casa com a educação cristã dos filhos. Com certeza. Com certeza. E assim, quando eu tinha em torno de 8 anos de idade, eu me lembro que a gente foi numa outra igreja batista da cidade, que estava tendo um preletor de fora, um cara conhecido e tal. E nesse culto, o pastor fez um apelo. Ele falou assim, olha, quem quer aceitar Jesus, vem aqui para frente. E eu tinha 8 anos, eu me lembro o dia certinho. E eu pensei, eu amo Jesus, eu já aceitei Jesus, mas eu nunca fui lá na frente. Olha. Eu nunca fui lá na frente. E eu lembrava que a minha mãe tinha me explicado que quando a gente ia lá na frente, a gente estava... Ela me explicou assim, com as palavras da época, né? Do entendimento que a gente tinha na época. Mas ela explicou pra gente assim, que Deus e Jesus ficavam felizes que a gente estava tomando aquela posição e mostrando tanto para os anjos quanto para os demônios que agora a gente era de Jesus. Quer dizer, é o reconhecimento no mundo espiritual, ligado na terra, ligado no céu. Né? Uhum. Hoje a gente tem noção disso, mas foi o jeito que ela explicou na linguagem de criança. E eu falei, eu amo tanto Jesus, mas eu nunca fui lá na frente. Então eu fui por um entendimento de que eu precisava passar por esse processo. E aí eu fui pra lá, foi mais gente, era um culto especial, tinha muita gente, muito visitante, né? Foi mais gente lá pra frente. O pastor orou com todos, orou comigo também, pôs a mão na minha cabeça, me abençoou, me santificou, né, pra casa do Senhor e tudo. E a partir dali eu fui crescendo e me aprofundando cada vez mais na questão da minha vida com Deus. Eu já tinha essa decisão desde a mais tenra idade. Eu nunca cogitei na minha mente
Eu não me lembro, em algum tempo, que eu falei assim, eu vou... Não é isso que eu quero. Ah, mas será? Que dúvida. Será que eu vou ser crente quando eu crescer? Eu não passei por isso. Na minha mente, isso sempre foi muito bem estabelecido. E eu não passei por aquele processo que, às vezes, os filhos de cristãos fazem, de sair da igreja e depois voltar. Eu não passei por esse processo. Eu nunca me afastei da casa de Deus. Não teve Isso... essa crise, né, Ana? Não. Eu tive, assim, aquela crise. Tive um namoradinho que não era cristão, mas aí eu levei ele para a igreja, ele converteu, né? Eu tive, assim, essa experiência. Mas eu não tive aquela experiência de romper com a casa de Deus, de ir para o mundo, de cair na droga, na balada, no sexo. Não, eu não tive isso daí, né? Você sabe que, assim, todo mundo que eu tive esse bate-papo, né, nessa série Princesas, todas as filhas falaram que os pais não pouparam elas novas do evangelho. Desde muito pequeno o evangelho sendo formado, né, nas crianças. Porque, assim, se eu conseguir passar com essas 4 lives essa mensagem para os pais, não poupem seus filhos. Comecem desde cedo, preguem o evangelho desde o ventre, né? E a gente ouviu relatos aqui de crianças com 2, 3, você com 8 anos decidindo ir na frente no altar para entregar sua vida para Jesus, uma decisão sozinha, consciente, ninguém me né? sugestionou, foi uma decisão minha. Não teve aquela da mãe chegar e falar, filha, você não quer ir lá? Olha, você precisa... Não, foi de mim, né? Foi do meu relacionamento com Deus. Muito cedo eu já fazia devocional, com 8 anos eu já tinha lido a Bíblia toda. Repete, por favor. Com 8 anos eu já tinha lido toda a Bíblia. Com 12 anos eu fui batizada com o Espírito Santo numa vigília no meio do mato, à 1h30 da manhã, que a minha mãe levou eu, meu irmão e minha irmã. Aí, ó. Minha mãe era doida, ela saía, a gente fazia umas vigílias no meio do mato, ela saiu arrastando a gente. Subiu um monte com os filhos. Oi? Ela subiu um monte com os filhos. Oi, subi, não era monte, lá era na clareira da floresta. A gente ia no meio do mato mesmo, tá? No meio do mato mesmo. E a gente, nessa mesma vigília, nós fomos batizados no Espírito Santo, alguma coisa entre 10 a 15 adolescentes. Uau! Eu tinha 12 anos, meu irmão foi batizado nessa mesma vigília, ele já estava com 14 para 15. Aí eu tinha algumas amigas ali da turma, né? Que estavam nessa idade, 16, 13, 12, 11, né? Então a gente foi uma boa turma, batizado no Espírito Santo, nessa pegada. Você conhece minha mãe, já viu ela na reunião, ela é a bispa que não para quieta, né? E ela não, é eu tenho um testemunho sobre ela, mas eu vou deixar para contar mais para frente daqui a pouco. Ela marcou a minha vida. Então eu imagino o que ela não fez com os filhos dela, entendeu? Exatamente, né? E assim, essa questão do ministério, Tati, para nós, a gente sempre foi incentivado a estar no ministério, sim, mas cada um de nós teve que fazer a sua escolha no seu tempo. Tanto é que eu tenho uma irmã que é cristã evangélica, é da Sara Nossa Terra, mas ela não quis trabalhar na frente da igreja. Ela não quis trabalhar na obra diretamente. É dizimista, é ofertante, entra em pelotão, é parceira de Deus, é evangelista, né? Mas ela não quis seguir o ministério, né? Criou a filha dela na igreja, mas é a escolha dela. Né? E eu e meu irmão somos bispos. É chamado, né, Ana? Se a gente pensar de 3, 2 filhos bispos. Opa, tá uma proporção boa, né? Que é isso? Assim, tem uma porcentagem boa. Os 3 cristãos e 2 envolvidos, assim, né? Diretamente, entendeu? Diretamente. Na missão. É muito raro isso acontecer. Muito raro. A gente tem, né? O Bispo Rodovalho, tem a Bispa Priscila e a Analia, né? Que estão ali no ministério também. Né? Só eles, o Bispo Cirino e o seu Bispo pai. Cirino, né? E os meus pais. Aí tem os bispos que têm filhos pastores, que estão caminhando já para serem ordenados. Os bispos estão na lida ali, né? Já estão aí coordenando regionais e tal, né? Acho que até a questão da idade. Meus pais, acho que são os bispos mais velhos do Conselho de Bispos. Então, até a idade proporciona que eles tenham esse resultado diferente um pouco, né? Mas não parecem também, viu? Seus pais são igual Caleb, né? Tipo assim, agora que eu tô 85 anos ainda tem a força de quando eu saí do deserto, né? Saí pro deserto. É desse jeito. E aí você começa, então, muito cedo, lê a Bíblia muito cedo,
toma essa decisão muito cedo, é batizada no Espírito Santo. Você foi batizada nas águas com quantos anos, Ana? Ah, aí vem, né? A gente, como eu falei para você, a gente estava numa igreja que tinha a questão do uso e costume, que era uma coisa muito forte. E como meus pais, professores de educação física, eles usavam calça para trabalhar, jogavam bola, esporte e tal, eu não concordava com isso. E a minha mãe, filha, você tem que batizar. Eu falo, mãe, eu não posso me batizar porque eu não concordo com isso. Eu sou atleta, eu faço natação, eu uso biquíni, a igreja não concorda. Eu falei, eu não vou arrumar uma confusão dentro da igreja. Como eu disse para você, quando eu tinha entre 14 e 15 anos, eles foram convidados, né, a se retirar da igreja onde a gente estava. E daí a gente começou a fazer reunião culto em casa. Nós começamos a fazer reunião em casa, começamos a fazer culto caseiro. Aí teve mais alguns irmãos de algumas igrejas que já eram conhecidas, cidade pequena, todo mundo se conhece, que as igrejas também começaram a convidá-los a se retirar. Aí começou a reunir na minha casa e começou assim uma comunidade na minha casa antes da Sara ser Sara. Antes da gente conhecer o Bispo Cirino, o Bispo Pondovalho. A gente conhecia eles pela coinonia, né? Isso aí foi na época já 87, 88, 89. Então, nessa época, a gente conheceu a coinonia, a gente já cantava os hinos da coinonia na igreja antiga que a gente estava. Meus pais também sempre foram envolvidos com louvor, né? Em casa todo mundo toca, todo mundo canta. Então, a gente sempre foi muito envolvido com isso. E depois, o Bispo Cirino, meu pai conheceu o Bispo Cirino por intermédio de um outro pastor amigo em comum. É um pastor de Umuarama, que era amigo em comum. E assim nós começamos a andar com o Bispo Cirino. Por essa questão toda, eu acabei batizando nas águas aos 17 anos. E você vê, você foi batizada no Espírito Santo com 12 e nas águas com 17. Exatamente. Não é obrigatório ser o contrário, não, bispa? Olha, eu acredito assim que a plenitude do Espírito Santo, ela vem de um desejo do teu coração profundo. Quando a gente deseja, né? A palavra de Deus fala assim, que filho que pede pão e o pai dá uma pedra, ou dá um escorpião, ou dá alguma coisa ruim, né? Eu estava pedindo para Deus, de todo o meu coração, a questão do batismo com o Espírito Santo, eu desejava isso profundamente. E o que acontece? O ambiente onde eu estava inserida, às vezes eu fico pensando, né? De onde eu tirei esse entendimento tão nova, né? Que eu não concordava com aquela prática, então eu não podia me colocar debaixo da autoridade daquela prática. E o Espírito Santo sabia que não era rebelião, que não era maldade, que eu só não queria causar problema dentro da igreja, né? De falar assim, mas ela lá, ó, ela é batizada e ela usa calça, ela é batizada, ela corta o cabelo, apesar que naquela época eu tinha o cabelo comprido, né? Adolescente. Mas ela joga vôlei, ela é batizada e ela joga vôlei, né? Então eu não queria causar isso. Os meus pais já tinham esse problema por causa da profissão, né? Então eu não queria causar isso, era um problema a menos, né? Então eu fui aguardando até que nesse meio tempo, a gente estruturou as coisas e eu fui do primeiro, eu e mais uma amiga minha que eu ganhei para Jesus e consolidei, nós fomos o primeiro batismo da comunidade evangélica de Cianorte. Eu e a Viviane Albanês. Que top, hein? Foi eu que consolidei ela. Muito. Já foi batizada levando a discípula junto. Já. Um rapaz da igreja, ela trabalhava numa livraria evangélica, né? Que era de um rapaz ali. E ele levou ela. E aí, pela amizade, foi a consolidação, né? Já nem tinha esse conceito de consolidação, não tinha escada de sucesso, não tinha nada disso, né? Mas pela amizade, foi consolidar. Eu passava todo dia lá, eu falava com ela, né? Eu perguntava como é que ela tava, ia na casa dela, ela ia na minha casa. E assim foi, a gente batizou. Hoje ela mora na Itália. Não, tá morando na Espanha agora. Ela mora na Espanha hoje. Ana, você sempre foi discípula dos seus pais? Eu fui discípula dos meus pais até 2002. Até 2002. Em 2002, eles foram transferidos para Maringá, né? Eles foram assumir a igreja em Maringá. Na época, eles assumiram Maringá e assumiram a coordenação do Rio Grande do Sul também, né? Então, eles foram para Maringá e daí o meu irmão passou a ser meu pastor. Amém.
venhamos e convenhamos. Até 2002, eu vou pular essa parte. E voltei para a cobertura deles em 2009, quando eu vim para Cascavel. Perfeito. Sempre sendo discipulado por alguém de dentro de casa. Sim. Ou pelos seus pais, ou pelo seu irmão mais velho, Isso. né? Meu irmão e minha cunhada, isso. É aquele um que a gente anda assim lá. Ó. Sei quem é. De discursos profundos. Seu irmão é um homem de discursos profundos. Não, já mandaram um recadinho aqui, ó. E a cunhada tá na live. Eu já vi. Como é que é ser discípula dos pais? Como? Olha, eu assim, como eu saí do pai pro irmão e voltei pro pai, né? Então, na prática, eu não conheço outra realidade, né? Para mim, o discipulado, ele é algo em família, né? Porém, logo no começo, a gente tinha uma pastora lá que ela tinha um trabalho bem forte com adolescentes e jovens, né? E eu gostava muito dela. Então, a gente tinha bastante contato, ela me ajudava, aconselhava e tal, mas o meu clique mesmo sempre foi com a minha mãe, né? E para mim, a minha experiência é muito positiva, Tati. Tá? A minha experiência é muito positiva. Eles não só são líderes, como são líderes de elite, né? São discipuladores, são formadores de líderes, né? Já enviaram dezenas de casais para abrir igreja para o Brasil inteiro, né? Para outros lugares do mundo, para outras igrejas. Então nem se fala, né? A quantidade de gente que passou por eles e está hoje em outra igreja, mesmo dentro do ministério também, né? Em outra igreja. Então assim, eu não conheço outra realidade, mas para mim, às vezes eu escuto filhos falando, nossa, para mim é traumático, porque meu pai não me entende, minha mãe não me entende, porque isso e aquilo. Eu não passei por isso, né? A minha mãe e meu pai souberam gerar um ambiente onde a gente tinha acolhida, onde a gente tinha muito... Eles entendiam, compreendiam a gente, eles oravam muito por nós, as coisas eram muito abertas, né? Eu lembro que a minha irmã teve uma época que ela desviou, né? Saiu, foi pro mundo, vamos namorar, não sei o que, aquela coisa arada. E quando ela fez 18 anos, ela falou assim pra minha mãe: mãe, eu tô te informando que eu fiz 18 anos e o próximo baile de carnaval eu vou. Porque a minha mãe nunca deixou ir, né? Minha mãe falou assim, tá bom, eu tô te informando que eu vou ficar de joelhos. E Deus vai abrir o mundo espiritual e você vai ver o que acontece lá. Ela saiu de casa meia-noite, 1h da manhã, ela voltou. Ela teve uma visão aberta, viu a operação dos demônios naquele lugar e nunca mais ela pisou num baile de carnaval. Né? Uau. Então, assim, a gente sempre teve um ambiente propício para ter abertura com os pais, para conversar, sabe? Para colocar as nossas coisas. Eles não concordavam com muita coisa, mas eles não deixaram de nos amar como filhos. Eles souberam separar os filhos dos discípulos. É isso que eu ia perguntar, né? Se tinha essa... Que eu acho que às vezes os filhos que sofrem com os pais líderes é quando isso se embola, né? Uhum. E eles não têm mais espaço para ser, às vezes, filhos. E aí perde aquela liberdade de família. E eu sei que seus pais acertaram, né? Porque com os 3 filhos servindo a Deus, seus pais acertaram. Acertaram. E muito, graças a Deus, né? Mas assim, Tati, uma coisa que, falando nisso daí, uma coisa que eu vejo que é muito importante frisar é que hoje, que a gente é bispo, né? Que a gente já é maduro, todo mundo tem sua família, todo mundo tem seus filhos. Hoje, tipo, muitas vezes não tem tanto essa diferença do líder para a família. Hoje já embolou mais por causa da idade, cada um tem sua casa, cada um tem sua dinâmica, e a gente trabalha junto, né? Eu e meu pai, a gente trabalha junto, eu sou administradora da regional, né? Financeira e secretária da regional toda do interior do Paraná. Então, assim, você tá ali falando dos filhos, dali a pouco já vem o WhatsApp, não sei do que, não sei o que. Eu falei pra você, né, que hoje à tarde eu tava fechando a Sara Conference, né? E ele tava lá comigo e ajudando a fazer as transferências e tal que a gente precisava. Então, hoje já é mais embolado. Mas naquele período em que você, como filho, tem as suas decisões de vida para tomar, nesse período pra gente não foi embolado.
né? Ainda que a gente tava no louvor, tocando, cantando, ainda que a gente teve as tretas com o namorado, teve as tretas profissional, né? De decidir profissão, decidir faculdade. Eu morei fora, né? Fui morar fora. Fiz faculdade fora, fiz farmácia, depois fiz um ano de medicina fora, fiquei mais um ano de cursinho fora e tal. Então, nesse período, a gente teve essa divisão, essa individualidade como filho, separada do que eles eram como líderes, né? Então, isso aí é isso é mágico, isso é o ponto certeiro, e eu procuro reproduzir isso com os meus filhos. Isso que eu ia te perguntar, né? Que lições que você recebeu como filha, que você está replicando como mãe, e você também está acertando, porque você está reproduzindo. Tem um monte de discípulo meu aqui na live, tá? E eles podem, discípulo direto, e eles podem falar isso, de repente, até melhor do que eu, né? Mas uma decisão que eu tomei, por exemplo, os meus 2 filhos são bem caseiros, eles não são rueiro. Eles gostam da casa, são os bichinhos da toca, né? Eles têm um temperamento mais tranquilo, assim, para isso. E aqui na minha casa, o pessoal da igreja ali, os amigos deles, eles têm acesso, eles entram, às vezes, sem bater, né? Mas o pessoal que é do nosso discipulado, quando a gente chama, eles vêm. Ou quando eles têm alguma demanda, eles ligam e falam, posso ir? Entendeu? Então, a gente procura resguardar o ambiente da casa, porque os meus filhos sabem que a minha casa ela é uma extensão do céu, mas não da igreja. Que lindo isso. Tá? A minha casa ela tem um ambiente do céu, mas a minha casa não é um pedaço da igreja templo, né? É a casa de Deus, é a morada do Altíssimo, mas aqui não é o lugar onde eu exerço meu sacerdócio de liderança. Aqui é o lugar onde eu exerço meu sacerdócio do lar. Aqui eles são filhos, aqui os irmãos brigam, aqui os cachorros latem, fazem algazarra. Aqui, os cachorros são tristes. Você procurar no meu Instagram, você vai ver alguma coisa. Aqui a gente discute, aqui eles choram, aqui eles brigam. Às vezes eu sou a pior mãe do universo, às vezes eu sou a melhor, né? Sim. Às vezes eu sou a mãe chata, entendeu? A Ana Beatriz, minha filha, vai fazer 19 anos em agosto. A Ana Beatriz é líder de célula, ela lidera os pré-adolescentes, né? Ela lidera as meninas pré-adolescentes da igreja, ali na faixa de 10 a 12, 13, 14, tá com ela essa turminha, né? Principalmente os filhos dos meus líderes, né? Tem muitos que estão com elas. Então, a gente procurou reproduzir para eles que eles têm na casa um refúgio deles, que é uma casa com total influência do ambiente do céu, mas aqui não é a igreja. Isso eu acho que é muito importante a gente aprender, né? Isso é muito importante a gente reproduzir em casa. Eu me lembro que uma vez a Bispa Vânia comentou comigo que durante os primeiros anos de casamento dela, acho que até quando ela morou em Curitiba, sempre teve muito fluxo de discípulo na casa dela. E eu tenho certeza, esses discípulos todos foram muito abençoados, eu tenho certeza disso. Mas ela sempre falou que ela tinha pouca privacidade na casa dela. E ela falava para mim, olha, procura manter mais a privacidade da tua casa. O Bispo Tiago conta que ele perdeu a cama dele muitas vezes, né? Não, e assim, chega uma visita em casa, você não tem onde pôr, vai pôr na cama do filho, entendeu? Tá, normal. Mas isso ser uma constante é complicado, né? Porque eles não criam raízes com o quarto deles, eles não criam raízes com a liberdade de andar em casa. Minha filha, a gente fala que ela é indígena, e aqui tem reserva indígena, a gente fala que a gente pegou ela na reserva, né? Porque adora andar de short, só de blusinha, né? Tem as particularidades dela. Então, isso a gente procura manter esse ambiente bem familiar, né? E os amigos deles, eles podem inserir no contexto, eles têm essa liberdade. São pequenas dicas muito poderosas, né? Primeiro, guardar o ambiente do lar. Segundo, saber que o seu filho vai, a partir de um ponto, fazer o que quiser fazer, mas que você, enquanto pai, é fogo, joelho no chão e altar, porque o que a gente pode fazer, né? E amar na hora de amar, confrontar na hora de confrontar, porque aqui
todo dia tem amor e confronto. Tem as duas coisas aqui. Eu tenho praticamente 2 adolescentes dentro de casa. Você não tem como passar pela adolescência de um filho sem ter um confronto. Né? Eu creio sim que, como aconteceu comigo, que um filho ele não precisa passar pela experiência de ir para o mundo e voltar para Deus. Mas ao mesmo tempo, tá? Tem gente que vai fazer esse processo. Então, a gente precisa saber respeitar, direcionar, mas eles têm que ter individualidade e eles têm que entender que eles precisam se converter. Por quê? Porque Jesus falou assim, olha, tem gente que vai chegar e vai falar assim, mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu curei, eu não sei o quê. E Jesus falou, olha, eu não te conheço. Então não é isso que eu quero para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos vivam uma vida com Deus dentro de uma experiência, dentro de um entendimento que eles precisam disso. Amém. Eu não combinei isso com você, mas você falou que você, né, em um certo momento você teve um namoradinho e acabou ganhando ele para Jesus depois. Sim. Mas uma hora você acertou. E você escolheu um cara que ele é muito fantástico, né? Um cara Ele super é. alto astral, assim, eu não conheço ele muito. Mas sempre bem-humorado, com uma energia Sempre. muito boa. Energia parecida um pouco até com a da sua mãe, eu acho assim, né? Tem muita gente que acha que ele que é o filho. Aí, ó, tá vendo? Como é que você acertou depois de ter errado? Dá uma dica aí pro pessoal que tá ouvindo, que ainda é solteiro, né? Como acertar? Olha, eu tive 3 namorados antes do Marcos, tá? 2 na igreja, 1 fora da igreja, que eu acabei arrastando pra igreja. E depois desse último, eu cheguei a ficar noiva. Aí eu terminei o noivado quando eu entendi que ele não queria a mesma coisa que eu, apesar que ele já estava convertido nessa época e tal. Mas ele não queria ministério, eu queria, eu já sabia disso. Eu tinha 19 anos. Você acabou um relacionamento com 19 anos, porque você percebeu que a pessoa não estava indo. Porque eu na mesma percebi direção que ele não queria o que eu queria, né? Então, eu terminei esse relacionamento e eu fiquei 2 ou 3 anos. 2, 3 anos eu fiquei sozinha, né? Eu falei, Deus, chega, cansei. Ele já tá colocando coraçõezinhos por aí. Pus uma carinha cheia de coração. Chega, cansei. Falei, deixa pra lá. Eu costumo falar para as minhas discípulas, eu falo assim, olha, Deus me proporcionou conhecer melhor o meu marido a ponto de a gente se relacionar e casar quando eu desisti disso. Que parece que você fica correndo atrás do negócio, você só mete o pé pela mão, né? Então, quando você tá de boa, quando você tá sossegada, é que Deus coloca as melhores oportunidades na tua frente. E nessa época que eu namorava, o Marcos se converteu. Passou um tempo, ele começou a namorar uma outra moça na igreja. Aí eu terminei e ele tava namorando. Aí eu fui para Curitiba fazer faculdade. E daí ele tava em Maringá fazendo faculdade. Aí quando eu voltei de Curitiba, aí ele tinha terminado o namoro. Aí a gente começou a conversar, bater papo e tal. Uns papinhos cheios da languidez. Cheio do quê? Da languidez. Essa eu não conheço, não. É a gíria aqui no sul, né? Os papinhos cheios da languidez, cheio de olharzinho, cheio de estrelinhas e coraçõezinhos no ar, né? E eu tinha passado no vestibular de medicina, e daí o Marcos falou assim, olha, vamos sentar com a tua mãe, vamos resolver isso daqui, né? Falei pra ele, não, quando eu voltar na Páscoa a gente resolve, e não sei o que. E ele falou assim, ó, quando você voltar na Páscoa eu já tô namorando outra. Ou você quer ou você não quer. Eu falei, poxa vida, me botou na parede assim, valendo, né? Aí a gente foi conversar, acertou a situação. No fim das contas, eu larguei a medicina e fiquei com o boy, né? Mas isso aí é uma outra história muito comprida, né? Mas eu acredito que eu acertei no momento em que eu comecei a olhar para quem queria a mesma coisa que eu. O Marcos, né, quando a gente começou a namorar, ele já estava no louvor, ele já tinha ido para o Kids, já tinha sido professor de salinha, ele já tinha ficado na portaria da igreja cuidando de carro. Primeira vez que o Bispo Rodovalho foi para uma cidade do interior, ele foi para Cianorte. 1.200 pessoas dentro da igreja e o Marcos na portaria cuidando da porta. Gracinha. Né? Então, assim, Prado faz não sei o que, ele faz. Prado faz não sei o que, proativo, entendeu? Obediente. E queria ministério, queria tudo. Então,
Quando a gente começou a ver que a gente tinha muita coisa em afinidade, fora a música, né? Ele toca, eu toco, ele canta, eu canto. Então isso começou a unir a gente mais, fortalecer, fora um sentimento sem igual que Deus fez brotar tanto no coração dele quanto no meu, né? Pagamos um alto preço, namoramos 4 longos anos, apesar de eu não ter batido o recorde da família, viu, cunhada? Botou uma carinha ali, né? Não bati o recorde da família, mas Quanto é o todo mundo recorde? teve Quanto namoro é o longo em recorde? casa. Não, meu irmão namorou 5 anos e meio, minha irmã namorou 4 anos e meio, eu namorei 4 anos. Deus me livre. Deus me livre, minha misericórdia, não recomendo pra ninguém, viu? Eu namorei 1 ano e 2 meses só. Namoro, Amém, noivado e irmã, casamento. amém, amém. Namoro de crente é isso aí, a cunhada tá ali, assim, né? Enfim, eles são os recordistas da família. Você sabe que eu acho que você acertou quando você teve coragem de deixar uma pessoa que não queria o que você queria. A Bispa Ana, cara, como eu lembro disso, tão forte, né? No Renovo, a Bispa Ana pregou no nosso Renovo aqui em Brasília, ela veio com a equipe do Rio, né? Uhum. E a gente estava no intervalo assim do Renovo, era um final de semana ainda, como é o Revisão de Vidas numa chácara. E ela disse assim no intervalo, né, que um bom casamento é formado por 2 coisas, amor e propósito. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Se não tiver propósito, olha para o propósito é o mesmo. Então, o amor Eu acho que o constrói. propósito é o filtro. Porque a gente amar, a gente decide amar. Mas a gente não pode decidir pelo outro seguir o propósito. Perfeito. O amor não é uma decisão, não é isso que a gente aprende? Então eu Exato. posso decidir amar qualquer pessoa, mas eu não posso decidir que o outro siga o propósito. Isso é cada um por si. Então, solteiros e solteiras de plantão, olha para quem você está interessado, se essa pessoa tem o mesmo propósito que você. Propósito é o filtro. Se não tiver, pula fora que você vai amar o próximo da fila, que vai ter o mesmo propósito que você e você vai ser um grande casal de bispos. Como a ti mesmo, não deu certo esse, que vem a próximo, entendeu? Não acredito nisso, não. Ai, não aguento. Sabia que eu ia rir, gente, que essa família é muito bem-humorada. Eu tava falando que eu tenho uma experiência com sua mãe, né? Uhum. Assim, eu tava numa celebrações e ela tava sentada ali junto com os bispos, e eu tive uma conversa com ela de 5 minutos, que eu lembro, assim, eu não sou muito de muitas memórias, né? A gente é ruim de reproduzir papo, né? Eu também sou. Eu perco as coisas assim fácil. Mas ela me impactou demais, porque eu não sei se foi numa época que... Quando que vocês mudaram para Cascavel? Que ano foi? Eles vieram em 2007, eu vim em 2009. Então pronto, foi praticamente aí quando vocês tinham mudado. Eu acho que foi essa data que ela... E ela tinha chegado, né? E eu perguntei para ela, Bispa, como é que faz, né? Quando chega numa cidade? Ela abre uma célula e começa a ganhar pessoas, né? E aquilo mexeu comigo, porque eu falei assim, meu Deus, eu tô conversando com uma bispa do conselho e ela tá lá dando a célula dela. Ela tem célula até hoje. É isso aí, ó. Uma paixão, e eu também. Um amor pela célula dela infindável. Ela falou, eu não paro. Evangelizar é a minha missão. E você me contando, né, desses adolescentes de 14, 15 anos que ela subiu a clareira, não foi um monte, levou pro meio da floresta, né, mesmo. do mato. Você vê que tudo que ela construiu, né, ou o legado que vocês receberam, é um legado de amor pelo evangelho mesmo, né? Sim. De pregar a palavra e levar para todos os cantos. Todos os pastores que eles formaram, as igrejas que eles abriram, é fruto disso, né? Com certeza, porque não tem como você fazer nada que tenha resultado, que tenha durabilidade, se você não faz aquilo com paixão, com amor, e se você realmente não fizer para Deus. O que você faz por você, você vai ter uma motivação até enquanto aquilo ali está te dando algum retorno, entendeu? E o evangelho a gente sabe, né? Que o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, se a gente for esperar retorno disso, a gente não vai fazer nada. É verdade. Amiga querida, vamos lá. Dá um conselho que está no seu coração, assim, para o povo que está nos ouvindo hoje, dentro disso tudo que a gente conversou, né? Sobre a gente sabe que vida de princesa não é fácil, vida de filho de pastor não é fácil, vida de filho de bispo não é fácil.
e a gente poderia ficar conversando aqui até amanhã sobre todas as dificuldades, todas as crises que vocês passaram juntos, né? Junto com a igreja. É igual você falou, com 14 anos, viu seus pais serem convidados a sair de um ministério, viu seus pais começarem um ministério do zero, viu seus pais serem traídos por muitas pessoas, com certeza. Opa! Mas dentro dessa vida de princesa, dá uma coisa assim do teu coração para quem nos ouve hoje, para as princesas especialmente que nos ouvem hoje, ou para os príncipes, né? As pessoas que realmente desejam ser filhos do rei. É o seguinte, Tati, quando a gente fala em princesa, a gente pensa no glamour, né? Mas eu costumo falar isso para as meninas da minha célula, que quando você vê uma princesa, um príncipe, se a gente pensa na monarquia da Inglaterra, por exemplo, que é a mais conhecida, eles são extremamente preparados, eles não têm uma vida fácil, eles têm uma agenda lotada, eles têm que aprender, eles têm uma vida de muita resiliência, de muita gente dando pitaco, sendo observado, eles são vitrine, leva pedrada direto, né? E você ser um filho de líder não é diferente. Cabe a nós, como pais, proteger os filhos da pedrada para que as pessoas entendam que filho de bispo não é bispinho, filho de pastor não é pastorzinho, né? Que, como eu falei antes, cada um vai ter que ter sua própria experiência com Deus, né? Mas que se você que é príncipe, que é princesa, você realmente quer encarar o ministério de Cristo na tua vida, você tem que se preparar. E você tem que fazer isso por você mesmo. Porque não existe carona para o céu e não existe carona para o ministério também. Né? Quando eu saí de Cianorte, deixei uma equipe grande lá, deixei a maior equipe da igreja, vim para Cascavel, eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, eu tive que começar do zero. Eu tive que patinar numa célula de multiplicação que eu levei 4 anos para conseguir consolidar pessoas e multiplicar essa célula. Daí para frente o negócio deslanchou, mas foram 4 anos até engatar. Meu marido era militar, vivia no quartel, vivia tirando serviço e operação e ficava fora tempos e tal. E eu fui levando aquilo, né? Mas até a gente engatar mesmo foi muito tempo, né? Então, não é fácil. É bonito você ver a pessoa lá em cima, né? O Bispo Lucas, ele tem uma frase, ele fala assim: o povo vê a pinga que a gente bebe e não vê o tombo que a gente leva. O dia que ele falou isso, eu falei, é isso mesmo. Essa é a minha frase. Né? Por quê? Porque fala assim, mas pra você tudo é fácil, você é filha de bispo. Não, às vezes pra gente é muito mais difícil, porque aqui muito é dado, muito é cobrado, né? Então, se você quer ser um futuro rei para ter filhos príncipes, prepare-se dobrado. Se você que é um príncipe, é uma princesa, você quer chegar a ser como a gente está sendo hoje, eu e meu irmão, nós somos sucessores, né? O Paulo Norte do Paraná, eu aqui no Oeste, você tem que ralar, né? Não adianta achar que você vai receber alguma coisa de mão beijada, porque não vai. Uma vez chegou uma moça para mim e falou assim: ô bispa, você tem uma célula de multiplicação, você não tem umas discípulas para passar para mim, porque eu quero ser líder. Eu falei, não tenho. Ela falou, por que não? Eu falei, porque eu não achei elas no lixo. Eu ralei para consolidar elas e elas estão na minha célula e comigo elas vão ficar. Você quer ser líder? Vai evangelizar, vai ganhar. É isso aí, né? Então, o Valderi falou que mais cedo toma distraída. Mais ou menos, né? Então, o que acontece? A gente precisa colocar todo o empenho da nossa vida, do nosso coração, né? A gente falha muito. Eu tenho umas discípulas que estão aqui só comentando, que eu já tive que chegar para elas e pedir perdão. Porque às vezes eu fiz uma interferência que eu não devia ter feito, eu estava meio por fora do contexto, falei algo que eu não devia ter falado, não conhecia a história direito. Depois eu falei, cara, me desculpa, me perdoa, eu fiz para tentar ajudar. Tá, eu fiz errado. Fazer o quê, né? Mas a gente precisa ter essa humildade de voltar atrás quando erra. A gente precisa ter o entendimento de que a gente não sabe tudo, né? Eu tenho muita coisa que eu chego para as meninas e falo, isso aqui nós vamos ter que chegar e levar para a Bispa Vera, ajudar a gente a resolver isso daqui, né? Por quê? Porque a gente não pode desprezar a sabedoria de quem já está lá. A gente não pode desprezar o conhecimento. Ninguém está lá à toa. Eu falo isso quando eu comecei a ouvir as bispas, né? E alguns discípulos meus começaram a ficar muito chocados. Meu Deus, que mulher é essa? Que mulher é essa?
Falei, gente, ninguém é bispo à toa. Exatamente. Ninguém é pastor à toa. E ninguém é líder à toa. Ninguém é um Não, líder bem-sucedido à toa. pelo menos na Sara, nossa terra não cai nada no colo, né, Tati? Não, não. Na Sara, nossa terra não cai nada no colo. Pode ser que em outro lugar aconteça. Mas aqui não é assim. E a gente se submete, a gente aceita, a gente veste a camisa, a gente mete o louco no negócio, né? Faz o que tem que fazer, porque a gente quer ver a expansão do reino de Deus, porque a gente quer ver as pessoas sendo tiradas do inferno, sendo levadas para o céu, tendo suas vidas restauradas, né? A gente às vezes vê gente que há 15, 20 anos atrás você ganhou para Jesus, você evangelizou, você consolidou, e hoje são pessoas de bem, têm suas famílias estruturadas, estão servindo a Deus, e era maconheiro, era prostituta, era baladeiro, era deprimido, era doido, né? E tanta coisa Deus usa a vida da gente para fazer, e eu falo, meu Deus, o que mais que eu posso falar? Não sei, eis-me aqui. Né? Seria egoísmo da minha parte não querer fazer a minha parte. Se eu tô aqui hoje, é porque alguém pagou um preço por mim. Foi minha mãe? Sim, mas ela pagou um preço de criar um filho no caminho do Senhor, de ensinar a palavra, de corrigir, porque a gente também é corrigido, né? De ter amor, mas também ter firmeza, né? Então, isso tudo é algo que precisa ser formado dentro de nós. E essa mesma formação a gente procura passar para os filhos. E a gente espera que os filhos passem para os seus filhos também. E da mesma forma com os filhos espirituais. Você está falando em investimento, né? Investimento em si mesmo para você se tornar um guerreiro mais forte. Investimento nos seus discípulos. Porque esse investimento... Você é fruto, você, seu irmão, fruto de 40 anos de investimento dos seus pais. Fruto de 40 anos de ensino, 40 anos de pregação, fruto de 40 anos de oração, de intercessão. E às vezes a gente quer... 40 e poucos. Eu coloquei mais ou menos a idade que você já tinha alguma ideia de vida, né? Vamos pensar assim. Mas às vezes a gente quer um fruto num discípulo imediatamente, com 1 ano, com 6 meses, que a pessoa tenha a estatura de Cristo. Quando nem a gente tem, né, Ana? É verdade. Porque assim, né, Tati? Às vezes alguns, porque tem assim uma pegada mais evangelística, eles te dão um retorno mais rápido, mas às vezes precisa tratar o caráter, né? Então ele dá retorno numa coisa, mas ele tem outra falha. Então você precisa... E às vezes o outro demora mais para te dar um retorno em frutos, em vidas mesmo, né? Falando, mas ele vai dando fruto no caráter, né? No estabelecimento do caráter, na transformação de vida, né? Às vezes assim, no batismo do Espírito Santo, né? Na conquista de dons do Espírito Santo e tudo isso, às vezes até no trabalho, né? São pessoas que você pode contar com elas para carregar caixa, para ficar na portaria, para tudo. Hoje eu tenho uma diaconisa que é minha secretária, né? E algumas pessoas me questionaram quando eu contratei ela. Falaram assim, mas por que ela? Eu falei assim, é porque quando foi para trabalhar voluntariamente, para trabalhar de graça, ela trabalhou. Na hora de contratar, eu vou pagar para ela. Eu trabalhava de graça mesmo, não vai trabalhar recebendo? Né? Deve estar na live também, né? Então, o que acontece? É você saber também valorizar aquilo que o teu discípulo tem de melhor para te entregar. Amém. Eu quero te agradecer, viu, Ana? Nós já estamos acabando o nosso tempo. Pela sua generosidade, inclusive de, né, ter vindo a despeito de ser o seu discipular desse horário. Para mim, muitas lições, eu vou ouvir de novo depois tudo isso, porque eu tenho uma discípula que me ajuda, ela vai anotando tudo, depois ela me manda, mas eu quero ouvir porque muitas coisas preciosas você compartilhou hoje com a gente. Galera, vamos disparar geral para o pessoal poder ouvir todo esse testemunho maravilhoso. Mas quero dizer que é uma alegria ser sua irmã, ombrar com você, ter você como referência, a sua casa, sua mãe. Né? A gente acaba sempre sentando perto ali na reunião de Josué. E eu tenho feito boas amigas com toda essa pandemia e essa coisa dessas lives, né? Verdade. Nós somos a turma do lado esquerdo, né, Tati? Somos. Sempre, eu não vejo a hora da gente se reencontrar, poder Nossa, fiquei com uma saudade. Esses dias eu estava pensando aqui, né, que era pra gente estar na celebração em Curitiba no final do mês. Aí depois na Sara Conference, falei, Deus, que saudade, que dor no coração de não estar
junto presencialmente, né? Mas a gente está aprendendo, né? Aprendendo a estar na Tá. internet, aprendendo a produzir conteúdo, a entregar o conteúdo que a gente só entregava ali para o pessoal da nossa igreja, para mais gente, né? Isso tem sido Aliás, maravilhoso também. fantásticos os workshops, viu? As lives fantásticas. Vocês são fera, estão se superando cada dia mais. E a gente aqui tá só, ó. Aqui tá sendo um rala, viu, nesse sentido, né? Eu Da gente imagino. realmente se esticar. E eu queria tirar uma foto com você. Galera, vamos printar então a nossa tela. Se você puder depois marcar a mim, marcar a Bispa, colocar hashtag princesa e realmente divulgar essa live com conteúdo riquíssimo para quem você puder, né? Divulgar. Vamos lá pro nosso sorrisão? Vamos lá. Já Muito, muito deu? obrigada, Jadeu, querida irmã. Foi um prazer. Todos os seus discípulos que estão aí com a gente, a galera do Sul, o estado que eu amo, que é o Paraná. Um beijo muito grande. Tati, um beijo. Muito obrigada de novo pela oportunidade. Foi maravilhoso, viu? E depois nós vamos Obrigada, conversar ao Ana. vivo, trocar mais uma ideia. Vamos com certeza. Beijo, Marcos. Beijo toda a igreja de vocês. Beijo, Bispa Amém. Vera, Bispa Arthur. Tchau, tchau. Tchau, beijo, Tati. Que horas são?